Bom dia, meu nome é Daniele, sou de Luxemburgo, Santa Leopoldina, e hoje eu vim para falar um pouquinho do curso online que eu estou fazendo com a Dione. Eu estou amando fazer, eu já estou cortando cabelo e estou adorando muito mesmo, gente. É super aconselhável para quem tem medo que não seja confiável, né, que seja seguro. Eu aconselho, tinha um pouquinho de receio também, mas eu fui lá, fiz meu cadastro e hoje estou amando, estou cortando super cabelos já, estou direto com clientes, gente. Então faça a sua inscrição, eu estou amando, eu aconselho muito. Então, tchau! Oi, tudo bem? Hoje nós chegamos à segunda aula do workshop de cortes. Mas antes de olhar essa aula, se você não assistiu a primeira aula, dá uma olhadinha na primeira aula, onde eu conto a minha história. E eu também mostrei o corte degradê, aquele corte repicado com as pontas todas repicadas na frente do cabelo. Hoje nessa aula eu vou mostrar como fazer um aparamento de pontas bem feito. É muito importante fazer a divisão bem feita. É o segredo de todo corte, é fazer a divisão bem feita. Para qualquer outro corte, o aparamento de pontas é a base, porque ele vai servir de base para outros cortes. Então tem que fazer bem feito um aparamento de pontas. Outra coisa muito importante, eu mostro também nessa aula, que é revisar o corte, limpar bem o corte. É muito importante para a cliente não chegar em casa e achar pontas no cabelo e achar que o cabelo foi mal cortado. Isso é o erro de muitos cabeleireiros iniciantes. Então vamos passar para a segunda aula. Eu espero que você goste e não esqueça de assistir a primeira aula se você não assistiu. E também eu te espero na terceira aula, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Hoje nessa aula eu vou dar sobre aparamento de pontas, que é o corte básico do cabelo, mas é o corte que antes de fazer os outros tem que fazer um aparamento de pontas para emparelhar o cabelo, deixar o perímetro do cabelo reto, né? Para depois fazer os outros cortes ficar bem executado, tá? Eu vou mostrar aqui no quadro a divisão do aparamento de pontas. É a orelha posterior, né? Nós vimos a orelha, né, que é da ponta da orelha, a outra ponta da orelha. E esse aqui é a orelha posterior, que é atrás da orelha, tá? Ele é mais atrás da orelha. Então essa divisão ela é feita tanto para o aparamento de pontas como também para o Chanel. Então, orelha posterior. Tem cortes que é de orelha a orelha, né? E tem cortes que é orelha posterior aqui. Sempre no aparamento de pontas. E os Chanéis todos são orelha posterior, tá? Orelha posterior. Então, pra gente fazer o aparamento de pontas, a gente vai dividir o cabelo atrás, tá? Vai dividir ele, orelha posterior, e depois vai fazer as divisões atrás, né? A1, A2, A3, A4. E aqui no meio da orelha vai ser nossa primeira divisão. Vai ser a base que nós vamos deixar aqui o cabelo, ó. Quanto nós vamos tirar? Quanto a cliente quer tirar? Se ela quer tirar 1, 2, 3 dedos, né? 1, 2, 3 dedos ou 3 centímetros é a mesma coisa, tá? Então, sempre perguntar para a cliente quanto ela quer tirar, que elas não gostam que tire mais do que elas querem, tá? Ficar com o cabelo mais curto que elas queriam, tá? E sempre cuidar também o cabelo ondulado e crespo, sempre que tem que deixar mais do que a cliente pediu. Se a cliente pediu para tirar 2 dedos, tira um só, em cabelo ondulado ou no crespo, tá? Se a cliente pediu 3 dedos, corta 2 dedos ou 1 dedo só, 1 centímetro, tá? Ele molhado, crespo, ele fica comprido. Quando ele seca, ele encolhe o cabelo e fica mais curto do que ela pediu. E elas não gostam, ficam braba e não voltam mais no salão. O erro de muitos cabeleireiros é não respeitar o desejo das clientes, tá? Não respeitar o quanto elas querem tirar. Eu vou fazer a divisão agora no cabelo da modelo para mostrar para vocês. Então, orelha posterior aqui, ó, é atrás da orelha aqui, ó. Essa divisão eu vou fazer até o outro lado, ó. Posso seguir a mesma linha aqui, ó, e fazer aqui do outro lado, que vai ficar parelho, ó. Então essa divisão aqui, ó, ela tem que ficar bem parelha, tá? De orelha posterior, ó. E aqui
Atrás nós vamos fazer essas 3 camadas que eu falei pra vocês. Aqui no meio da orelha, mais ou menos, vai ser nossa camada base. Pode cortar todo esse cabelo aqui, ó, não precisar dividir, mas quando a cliente tem muito cabelo, tem que dividir para ficar melhor, tá? Para o corte ficar mais bem feito, tá? Mas quando a cliente tem pouco cabelo, pode cortar, tirar os 2, 3 dedos, quanto ela quer aqui, e depois soltar as laterais e cortar por essa aqui. Mas quando tem bastante cabelo, tem que cortar assim, tá? E é bom também para quem tá começando fazer as divisões, tá? Para não se perder. A cliente tem que estar sempre virada para o espelho, sempre reta. Se a cliente cortar a primeira camada de cabeça baixa, vai ficar um cabelo mais arredondado se a gente cortar ela com a cabeça baixa, tá? Então ela fica bem reta, se ela quiser um corte reto, e fica olhando para o espelho, tá? E a cliente tem que estar sempre olhando para o espelho reta, e tu vai se movimentar em roda da cadeira, tá? Nunca virar a cadeira no salão. Aqui eu tô virando pra vocês verem. Então aqui ela disse que podia tirar 3 dedos ou 3 centímetros, tá? Então eu vou marcar mais ou menos aqui, ó, 3 dedinhos, tá? E vou tirar os 3 dedinhos. Ó, vou tirar aqueles 3 dedinhos. Pode pegar a camada do meio aqui, fazer primeiro, ó, tá? E depois fazer as laterais, ó. Ó, a menor e a maior, ó. Eu vou emparelhar elas, tá? Aqui eu já tinha cortado ali, ó. Agora nós vamos soltar a camada 1. Essa foi a camada base, onde a gente fez a base do cabelo. Agora a gente vai soltar a camada 1, que é mais ou menos uns 2 dedos assim, ó. É melhor usar esse pente aqui que tem uma ponta, ó, que daí é melhor de separar, ó, como se fez uma linha bem reta. As linhas tem que ser bem limpa, bem reta, o cabelo ficar parelho. Aqui na frente você pode botar piranha, tá, pra ficar melhor, ó. Eu não tinha botado quando eu fiz a divisão de orelha a orelha, que daí não tem perigo de tu pegar o cabelo da frente, tá? Então aqui ficou a primeira camada. Daí a gente vai cortar aonde a gente cortou a base lá, ó. Vamos achar a base, ó. A base tá aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó, mais curta? Então ficou uma cortininha ali com a base mais curta. Ó, se eu levantar aqui dá pra ver, ó. Aqui, ó, tá mais curta aqui, ó. Dá pra ver? Então eu vou cortar aqui no meio de novo, e daí depois eu corto as laterais, ó. Aqui tá a base, ó. Aí eu vou cortar pela do meio aqui, ó. E aí eu vou cortar as laterais, ó. Ó, a maior, a menor. Eu vou seguindo sempre essa base. Aqui tá a menor e aqui tá a maior. Eu corto reto. Nunca fazer isso aqui no cabelo, ó, pra cortar, porque ele vai ficar desbastado. Sempre cortar reto. Sempre puxar bem o cabelo, ó, e cortar bem rente às costas da cliente. Ó, como ficou. Agora eu vou cortar aqui, ó, onde tá maior. Eu vou seguir essa base, ó, sempre reta. Aqui já pode ir olhando, ó, se o cabelo ficou do mesmo tamanho, ó. Já pode ir olhando, ó. Já pode ir conferindo. Eu vou dividir aqui, de novo, a segunda camada. Eu tô cortando aqui meio de lado pra pegar bem, tá? Mas é sempre reta pro espelho. Ó, aqui dá pra ver bem mais a base lá embaixo, ó. Então a gente vai cortar aqui agora, pra essa base que tá aqui embaixo. Aqui dá pra ver bem mais, que tem mais cabelo. Então vamos começar no meio, ó. Aqui a gente vai deixar no meio. E do meio a gente vai fazer as pontas agora, puxando sempre reto, ó. Dá pra ver bem, ó. E vai até a ponta, ó. Vai seguindo. Agora vamos cortar essa ponta aqui, ó. Pega do meio de novo. Isso aí é tanto pro Chanel como pro paramento de pontas, é a mesma coisa, tá? Viu que ficou um fiozinho ali, tira. Ó. E aqui também já vai medindo, ó. Se tá do mesmo tamanho, ó, tá? Já vai medindo. Vamos fazer a camada 3 agora. Leva sempre o pente reto, que vai ficar a divisão bem feita. Aqui é a terceira camada, né, que eu mostrei ali no quadro. Pode ver que a base aparece bem, ó, onde a gente cortou. A gente vai fazer a mesma coisa. Começa no meio, corta ali, ó, vai para outra ponta e vai até a outra ponta. Sempre faz no meio primeiro e depois as pontas. Depois pode revisar, ó, se ficou parelhinho. Vamos agora à última camada, que é a 4, né? Como eu mostrei ali no quadro.
o topo da cabeça. O bom é tirar sempre 3 dedos quando a cliente faz tempo que não corta 3 centímetros, tá? Porque daí a cutícula do cabelo fecha bem, porque a gente tem uma cutícula que fica enosando. Se não cortar, fica a cutícula aberta e ela fica enosando. E daí toda vez que a cliente vai pentear e nosa, é porque a cutícula tá aberta e pra fechar essa cutícula tem que cortar 3 dedos ou 3 centímetros. Então aqui a base, ó, dá pra ver. Vamos fazer a mesma coisa. Seguir a base e seguir os lados também, ó. Isso é importantíssimo no cabelo bem liso, para ficar bem feito o corte, né? Pode pegar todo o cabelo aqui atrás e tirar quanto a cliente quer, assim, ó, tá? Pode ser direto, mas quando a cliente tem bastante cabelo, é melhor dividir. E também para quem tá começando, para não se perder, né? E também a cliente sempre vai ver que o cabelo ficou bem cortado, tá? Porque se corta muito rápido, elas acham que fica de qualquer jeito. Não vou mais lá naquela cabeleireira que ela corta no cabelo de qualquer jeito. Aqui medir também, ó, ficou igual. Pra ver se ficou pontas nesse cabelo, porque os cabelos da nuca, eles ficam escondidos ali atrás. Então eu peço para cliente baixar o cabelo e eu vou pentear bem esse cabelo da nuca ali, ó, bem penteados, para revisar, ó. Ficou pontinhas aqui, ó. Essas pontinhas, ó, é cabelo da nuca, a gente vai tirar, ó. Que fica escondidinho lá atrás da nuca, que a cliente vai para casa e daí ela vê assim, ah, meu cabelo ficou com ponta. Ali as pontas, ó, que saem, ó, é cabelo escondido lá na nuca. Sempre no final tem que fazer isso aqui, tá? Depois de cortar todo ele, pede pra cliente baixar a cabeça e aí tu penteia bem a nuca aqui, ó, pra ver se tem cabelo escondidinho lá na nuca, tá? Aqui se vê que aqui tá maior que aqui, ó, emparelha. Agora vamos cortar as laterais. Agora eu soltei a lateral aqui do cabelo, ó, e o que a gente vai fazer? Vai pegar a última camada aqui de trás da orelha que eu cortei, ó, que é a parte de trás. Eu vou trazer essa última base aqui pra frente, ó, e aqui eu vou cortar por essa aqui, tá? Sempre em cima do ombro, ó. Aqui onde eu cortei a base menor que eu peguei lá de trás, ó, e aqui a maior, então eu vou emparelhar toda essa base, ó. Eu vou emparelhar todo ele, ó. Sempre em cima do ombro, tá? Ó, menor e a maior. Sempre trazer o cabelo, a última base lá de trás, o cabelo em cima do ombro. Nunca aqui, nunca lá atrás. Sempre aqui, ó. Na direção do ombro, sem levantar o cabelo, pra não dar desbaste, pra não ficar errado o corte, ó. Vai levando essa base que tu cortou até lá à frente, ó. Que vai sair pouquinho, ó, que ela já tem o cabelo grafilado na frente, em degradê. Então eu vim até aqui, ó, porque aqui não precisa mais cortar, que tá mais curto, ó. Então pego a camada de trás, a última que eu cortei, trago aqui pra frente e é onde eu vou me basear pra cortar aqui em cima do ombro, ó. Lá na frente eu não preciso ir porque tá mais curto aqui, ó. Trago até onde o cabelo alcança, ó, de chaparelho. Eu vou virar ela, a mesma coisa, vou soltar aqui. Nunca esquece que a cliente tem que estar virada pro espelho, tá? Tu se movimenta em roda da cadeira, não vira a cadeira. Tu tem que estar sempre olhando pra cliente se ela tá olhando pro espelho. E nunca com a perna cruzada. Porque perna cruzada também a cliente ela vai ficar mais pra um lado que pro outro. E aí fica errado o corte. Então vamos trazer aqui a última daqui de trás. Aqui, ó, a camada mais curta e a mais comprida, ó, cortando daí. Parece por causa do pente? Sempre cortando assim no sentido do cabelo, né? Aqui eu comecei no ombro, depois sempre no sentido do cabelo. Nunca trazer o cabelo pro lado e nem erguer o cabelo. Aqui eu não vou precisar, porque aqui ia até lá porque ele tá mais curto. Mas eu já cheguei até onde ele precisava estar cortado, eu já cheguei aqui, ó. Como eu vou saber que a parte da frontal ficou igual? Eu vou virar a cliente pra frente, no caso no espelho, e vou medir aqui, ó. Vou pegar essa divisão orelha posterior e orelha posterior, ó, e vou medir aqui, ó. Se o cabelo tá todo reto, ó. Aqui, ó. Pode ver que não tá, porque eu não vi que ela tava com a perna cruzada. Então a gente vai ter que tirar um pouquinho aqui, ó, ficou maior. Por isso que a cliente não pode estar com a perna cruzada, que vai dar diferença, porque quando cruza a perna a cliente fica mais para um lado que para o outro. Se ficou maior, eu vou vir aqui de novo e vou olhar aqui, ó. Pego de trás aqui de novo. Eu vou olhar o que aconteceu que ficou mais comprida. Eu pego a base lá de trás e trago ela aqui, ó.
e veja o que ficou de errado aqui, ó. Então aqui tá a base menor, ó. A gente emparelha ali, ó. Alguma coisa aconteceu que ficou maior aquilo lá. Então a gente volta na base de novo, ó, e vê o que aconteceu. Que lá atrás a gente já tinha medido que ficou certo. Então vamos colocar de novo aqui, ó. Ó, agora ficou parelho, né? Às vezes tem que cuidar também que tu pegou menos cabelo de um lado que do outro. Bota todo esse cabelo pra frente, divide no meio, penteia bem ele. Esse aqui pra conferir. Então aqui eu botei ele todo pra frente, ó, a gente vai ver o que ficou parelho, ficou maior, ó. De ver que aqui tem pontinhas, ó, vamos tirar do mesmo tamanho, ó. Aí o corte tá certo, tá? Então esse é o aparamento de pontas, tá? Deixar a divisão sempre no meio, nunca esquecer. Tem um outro jeito de cortar o aparamento de pontas pra quem tem pouco cabelo, né? Mas eu recomendo só pra quem tem pouco cabelo. Pra quem tem muito, não. Pentear ele todo pra trás. Tem que ser bem penteado esse cabelo. O cabelo dela é fininho, embaraço. Ó, aí faz a base aqui no meio, ó. Tira quanto a cliente quer. 2, 3 dedos, um palmo. Quanto ela quer tirar. Eu vou fazer a base aqui no meio. Vou fazer as laterais. Dessa aqui eu vou fazer as laterais. Vou fazer aqui só pra vocês verem. Vou fazer a outra lateral pela do meio aqui. Até a ponta, né? Aí eu peço pra cliente baixar a cabeça. E eu reviso todo esse cabelo, né? Pode fazer assim também. Quando tu tiver mais prática, dá pra fazer assim. Mas eu recomendo pra quem tá começando fazer as divisões. Vai dividir ele. Agora aqui as laterais dele, que é a orelha posterior ao meio e orelha posterior, né? Eu já corto assim, né? Porque eu tenho mais anos de experiência, né? Mas pra quem tá começando, pra ficar um corte bem feito, é melhor fazer as divisões. E aqui eu vou bem no meio. É no meio do nariz, tá, pessoal? E aqui as laterais vai ficar mais comprida se eu cortar lá atrás. Então eu vou trazer a última base de trás e vou cortar aqui, ó, a mesma coisa. Tá na outra lateral também. Vou pegar a última base de trás da orelha. Vou trazer pra frente e vou cortar por aqui também, ó. Então esse é outro jeito de cortar o aparamento de pontas, tá bom? E outra coisa, nunca largar a cliente com o cabelo molhado do salão, porque molhado não vai aparecer as pontas, tá? Sempre secar o cabelo e depois revisar o corte, tá? Pra cliente não chegar em casa e achar pontas no cabelo. Então era essa aula de hoje de aparamento de pontas. Até a próxima aula e tchau!